Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena. Hoje é 27 de março, Dia Mundial do Teatro. Não podíamos deixar passar em branco esta data e, por isso, convidámos alguém que é muito especial e que vive e tem no sangue a arte de Talma. O ator Joaquim Nicolau. Bom dia, Joaquim. Bom dia. Joaquim, tens um percurso muito interessante e variado que vai do teatro ao cinema, passando por diversas participações na televisão. Nasceste numa aldeia em Castelo Branco, o que não deve ter facilitado a tua opção por esta arte. Como é que isso se conseguiu ultrapassar? Bem, realmente na altura em que eu quis começar a aprender e a fazer teatro, ainda não havia tanta disponibilidade de informação como há hoje, porque hoje temos acesso à internet, a outros meios, em que podemos procurar ajuda e conhecimento mais facilmente. E ela aparece. Diz? E ela aparece. Aparece. A gente souber procurar, ela aparece de toda a variedade e de todo o lado. Na altura era mais complicado um bocadinho, até porque eu vivia numa aldeia de interior e o interior era bastante longe nesse tempo, era bastante longe de tudo. Quando eu digo longe não é só em distância real, era longe de muitas ideias, era longe de muita atitude, longe do teatro também. Mas eu sempre tive esta paixão pelo teatro de uma maneira muito natural. Talvez devido à minha mãe gostava bastante, também era uma mulher bastante expressiva e gostava muito de teatro, tinha feito teatro de aldeia. É bom que se diga que o teatro nasce com o homem, nasceu logo com o homem. Portanto, todos nós temos uma capacidade dentro do nosso código genético que nos faz representar. Nós gostamos de imitar, nós gostamos de mentir. E de nos exibirmos. E de nos exibirmos, sim, faz parte disso, faz parte do homem. Então, eu, de certa maneira, como já tinha muito isso da parte também da minha mãe, eu gostava muito, quando davam coisas na televisão, eu olhava muito para algo que fosse extremamente plástico e expressionista, em que tivesse aquilo que desagradava a muita gente, era o que me agradava a mim, que era o lado artificial das coisas. E como a minha mãe também ouvia muito a rádio, porque a televisão só vem mais tarde, eu tenho acesso ao teatro de uma forma gratificante. Porquê? Através do ouvido. Porque a minha mãe ouvia sempre as radionovelas, que eram magníficas, dirigidas pelo Cândido Castro, pelo João Perry. Na emissora nacional, que eu venho um dia até a trabalhar com eles, né? E lhes disse que era uma alegria para mim estar frente a eles quando os conheci, porque eu sempre ouvi falar no nome deles, porque era a direção do João Perry, direção do Cândido Castro, aquelas coisas que a gente ouvia. E então, o que é que tinha de bom as radionovelas? É que era muito bem falado, era muito bem representado, porque eu imaginava depois na minha cabeça tudo. Mas essa é que é a magia da rádio. É fantástico, eu imaginava como queria. Ou seja, a beleza daquilo é que aquilo era tão bem interpretado que eu depois me levava para campos de imaginação fantásticos. Então o teatro nasce de certa maneira aí. Se bem que quando eu começo no liceu eu não estaria talvez tão destinado a isso, porque começam-se a interpor outras coisas pelo caminho. Eu não estava propriamente perto de uma cidade onde houvesse teatro todos os dias, nem havia. A quantos quilómetros é que estava a tua aldeia de Castelo Branco? Está a 30 km, mas chega a 30 km. Que nessa altura eram para aí o 90. Era outro. Estás a ver. Estamos a falar anos 60, 70. 70. Eu na altura, para tu veres, eu estava a semana toda em Castelo Branco a estudar, só ia ao fim de semana a casa, porque os 30 km hoje em dia faço facilmente, é 15 minutos quase, mas na altura era difícil, só vinha, e depois começamos a ter uma caminhoneta que trazia os estudantes, que saía às 5 e tal da manhã, 6 da manhã, para chegar a Castelo Branco a tempo, muito velha, assim, e é engraçado, porque nós hoje podemos dizer que isto não está bem, mas não podemos ter memória curta. A diferença que há em 30 anos ou 40 anos é brutal. É muito grande. E a evolução é positiva. E mal de nós se não fosse assim, Joaquim. Não, mal de nós. É positivíssima, tanto nas artes como na nossa vida social, tudo. Então o teatro, quando eu venho, nasce de certa maneira mais quando eu chego a Lisboa. Quando eu venho para aqui. Então, quando é que é isso? Anos 80 já? Anos 80. Com 20 e poucos anos? Sim, menos até. 18? 18 por aí. Eu venho para Lisboa e venho para estudar outro tipo de disciplinas e estou em Almada, devido à situação de estar alojado na casa de um familiar,
e descubro por acaso que precisavam de jovens atores, de jovens para poderem iniciar uma espécie de curso de teatro e participar No teatro de animação? no Teatro de Almada. No teatro de animação? É diferente? Não, no Teatro Campolide. Ah, Campolide. Era ligado ao Teatro Campolide, do Joaquim Benito, José Martins. E então eu tive essa ligação, aproveitei e fui logo lá inscrever-me, pronto, e comecei assim, de certa maneira, mais ligado ao teatro. eles aceitaram-te? Aceitaram. Sem experiência? Era mais, nós tínhamos que fazer um pequeno curso, uma iniciação, para podermos participar E foi muito giro. Comecei a ter aulas com o José Martins, depois conheci o Cati Castro, conheci o Luís Vicente, conheci Não era o Gil Vicente? o Luís, já me ia fugir a boca para o dramaturgo, mas o Luís Vicente, conheci o saudoso António Assunção também. E foi muito giro. Ou seja, o que é que começou a acontecer? O teatro realmente, que era uma coisa que estava muito presente no meu espírito, começou a ganhar mais presença do que propriamente os outros estudos. Então comecei a abandonar um bocadinho os outros estudos que eu estava... E o que é que os teus pais diziam nessa altura? Não achavam muita graça, não? Eu andei, de certa maneira, a enganar, entre aspas, a minha mãe um bocadinho, conseguindo conciliar a faculdade com o teatro, de maneira que ela... me desse ainda, mandasse a mesada que era necessária. Ou seja, andaste a ser ator? Andei a ser ator de duas maneiras. Até que há um dia que eu ganho uma bolsa, e concorri a uma bolsa de estudo para ir para a França, e ganhei essa bolsa, e fui ter com a minha mãe, e disse, olha, eu vou deixar este curso que eu tenho e vou para ator. Vou para o teatro. E a minha mãe olhou-me assim um bocadinho de alto a baixo e disse, então você vai ser palhaço. e pronto, e assim começou. E ela apoiou-me. Era essa a associação que se fazia antigamente, mesmo para alguém como a tua mãe, que já tinha experiência e vivência de teatro. Sim, claro. Os pais não queriam muito para os filhos uma ligação ao mundo talvez do teatro e das artes, porque não era considerado ainda muito como profissão. Repara, eu quando estive em Almada, estavam lá pessoas fantásticas que eram amadores. Quando eu digo amadores, não eram amadores no mau sentido, eram amadores no bom sentido. Gente que era médicos, ou seja, não podiam largar as suas profissões, porque o teatro, assim como ainda hoje, não era muito bem remunerado, não tinha dificuldades, não era consecutivo, não era uma profissão que garantisse a priori uma salvaguarda de vida, não é? Então os pais, era normal e já vinha de um passado, não é? Em que o teatro nunca foi muito, ainda hoje, se calhar, ainda não é assim muito bem entendido. Não é visto, não é muito bem entendido. Se calhar as novas gerações imbicam, e este imbicar é, entre aspas, mais para a televisão, por uma questão de visibilidade de dinheiro. É normal, repara. A televisão, de repente, emprega por cada trabalho que faz cerca de 30, 40, 50 atores. Portanto, há cerca, por exemplo, de 5 ou 6 trabalhos ao mesmo tempo a serem feitos simultaneamente numa produtora. Portanto, temos neste momento talvez 500 atores a trabalhar regularmente ou mais, consecutivamente. Nos vários canais de televisão. O que é que acontece? Em séries, as telenovelas empregam muita gente. O que é que acontece? Há um meio, para já, mais apelativo, porque o meio da televisão é extremamente apelativo, assim como o meio do cinema. O cinema em Portugal, a gente, como sabe, tem tem menos trabalho. Agora, a televisão é apelativa, até porque há um lado até dos próprios executantes neste momento, ou que eu não diria que são, não sei se são atores ou não são, mas isso não interessa, são executantes, têm os seus ídolos também na televisão. É normal que os queiram seguir, isso é legítimo. Agora, e a televisão, o que é que acontece? Sendo um meio, apesar de eles serem mal remunerados para a televisão neste momento, eles e eu, muita gente, é sempre muito mais bem remunerado do que no teatro, de longe. Ou seja, de repente tu vês um jovem que entra por um programa de entretenimento, como uma telenovela, e de repente começa a ganhar mais até que o próprio pai e a mãe, é tentador. Mas é tentador, mas há aqui, como nós não temos uma escola, e quando eu digo escola, não é a escola só de saber representar ou interpretar, é a escola da vida da arte, ou seja, nós não temos
não há uma sequência legítima, então não estamos, se calhar, preparados para perceber esta profissão no seu todo. E Joaquim, cair no deslumbramento não é muito fácil? É extremamente fácil, mas é legítimo. Repara, o jovem, eu se calhar também quis ser aos 17, 18 anos, ou 15, roqueiro, e nem sequer tenho jeito para tocar ferrinhos, nem para cantar nada, mas na altura eram os meus ídolos, era lógico, gostava de... Isso é legítimo. O que não é legítimo é nós não estarmos preparados para os ajudar. Isso é que não é legítimo. Deveríamos estar preparados, devia haver maior... Aliás, o próprio Estado, o próprio Governo, nós, a sociedade, deveríamos estar com esse cuidado por uma razão. Porque é uma profissão que gera para o Estado bastante dinheiro em impostos. Porque um jovem que ganhe 2.000 euros desconta bastante ainda. Portanto, é um trabalhador que vai gratificar a sociedade com o seu trabalho. Ele gera dinheiro. Se gera dinheiro, ou seja, não podemos deixar, não nos podemos demitir, nem as autoridades podem demitir assim. Repara, não há, a profissão não está regulamentada, não há apoio, e deveria haver apoio, porque se essas entidades privadas geram dinheiro, o Estado tem que ter também atenção que recebe dessas atividades, vai receber um capital. Somos geradores de riqueza. Então temos que apoiar. Há uma coisa que a mim me assusta, quer dizer, é que não há nunca apoio a quem gera riqueza, a quem faz dinheiro. É só uma questão de fiscalidade, de ir buscar exatamente o imposto. É uma questão do Ministério da Cultura e do Ministério do Trabalho. Era bom que houvesse o Ministério da Cultura, Sim, Joaquim. pois, não há. Essa é outra questão. Como é que tu entendes que a cultura tenha sido desmerecedora de um Ministério? Passa a ser apenas uma Secretaria de Estado. É a consequência daquilo que nós somos. Repara, é mesmo essa a consequência. Um país é o que é. E nós somos o espelho dessa atitude. Neste momento temos um país devastado em termos de não só económicos, mas de muita coisa. Ora, nenhuma sociedade moderna, progressista, se pode admitir de o ser, sendo que deixa para trás a cultura. É impensável. O que é que faz? Qual é a primeira coisa que qualquer família tenta fazer aos seus filhos? Eu tenho isto muito dos beirões. Os beirões sempre foram muito assim. Foram do nada que disseram que os seus filhos fossem alguma coisa. Eu tenho isso muito na minha família. Ou seja, o que é que os pais fazem? Tentam dar o máximo de conhecimento aos filhos, dar-lhe um curso, eles terem ganhar em cultura, porque é a única maneira deles progredirem. O que é que se dizia? Aliás, ainda hoje, eu tenho 2 filhos. O que eu quero é que eles terem uma formação. Porque é a única, talvez a melhor possibilidade, apesar de haver dificuldade neste momento, é arranjar emprego, mas se não tiverem formação, pior é. Portanto, eu, no ano 2000, no século XXI, que quero dizer, tenho a mesma preocupação que tinha a minha mãe, em querer dar um curso, independentemente daquele que ele segue ou não. E os seus pais tinham grandes dificuldades económicas nessa altura ou não? Talvez não tivessem tanto em relação ao resto da população, por uma razão, porque a minha mãe era empresária agrícola e sempre teve, como tu sabes, nos anos 70, 60, quem tinha terras e quem conseguia gerar alguma riqueza através da agricultura, até sobrevivia mais ou menos bem. Para tu teres uma ideia, os meus irmãos, que são muito mais velhos que eu tenho mais 3 irmãos bastante mais velhos, e na altura havia 5 pessoas a estudar portanto, a estudar na cidade. 3 deles eram meus irmãos. Portanto, apesar de tudo, a minha mãe sempre conseguiu, e o meu pai sempre conseguiram que os filhos estudassem. Mas é assim, eu sempre vi no povo português isso. Havia um sacrifício, no bom sentido, das famílias em ajudar os filhos a progredirem. Ora, se as famílias têm essa noção de que para progredir tem que tirar um curso, tem que melhorar a sua cultura, então o Estado não tem essa noção. Ou seja, o que é que nós temos? Começamos a ter uma sociedade desfasada de uma realidade em relação ao resto do mundo, que é a gente só progride tendo cultura, tendo conhecimento, só assim é que nós podemos ser melhores trabalhadores, só assim é que nós podemos ter melhores ideias, só assim é que nós podemos ter. O desenvolvimento de um país não passa por gente que está anulada. Não é que não o tenha lá. Nunca lhe despertaram isso. Nem pela educação, nem pela formação, nem pela cultura. Então como é que querem ter empreendedorismo? Portanto, falam em empreendedorismo só se contratarem gente de fora, porque os de cá estão muito limitados nisso. Estão extremamente limitados. Hoje em dia há uma imagem muito diferente e talvez junto do público de que os atores são, por norma, pessoas que ganham muito bem, pessoas que vivem relativamente bem, casarões, etc. Mas vamos percebendo em entrevistas e em declarações que há gente no desemprego, muitos atores desempregados, e as pessoas dizem que são férias forçadas, para não dizer outra coisa.
Claro. Eu, quanto a isso, vou já ser muito claro, é assim, nunca vi até hoje um colega meu milionário. Dos antigos e dos de agora e dos do futuro. Não vejo perspectivas nem sequer para isso. Não, conheci grandes atores, todos grandes, não quero aqui falar de nomes porque estou a falar de dinheiro, mas conheci grandes atores, uns que já se foram, outros que estão cá, conheci muito, porque eu comecei a trabalhar numa fase entre o teatro e a televisão em que eu fiz muita direção de atores, conheci desde os mais novos aos mais velhos. Portanto, o que eu posso dizer é que há uns melhor economicamente, outros talvez não tão bem, mas a verdade é que nunca vi nenhum milionário. Nunca. Essa coisa do ator, esse lado oleodesco para Portugal é ridículo. Aliás, nem o poderá ser. Porque vamos ser claros, nós não fazemos trabalhos para fora, nós não temos progressão lá fora, portanto temos um mercado interno. O nosso mercado interno é pequeno e já muito nós fazemos. Nós temos em prime time, em horário nobre, temos um horário que o máximo que conseguimos é 2 milhões de espectadores e já é muito bom. E é preciso ser um Benfica-Porto ou um desses assim, porque é muito difícil. Agora, temos que ser objetivos, temos que pensar as coisas assim. Agora, claro que se a gente dissesse assim, se a mim me dessem trabalho consecutivamente, com o salário que eu vou recebendo na televisão, sobretudo na televisão, era lógico que eu tenho mais dinheiro que em relação a uma certa população portuguesa. Mas a verdade é que eu posso estar 6 meses parado. E as contas continuam na mesma. E não tenho acesso a fundos de desemprego, não tenho acesso a nada disso. E como eu, há casos complicadíssimos. Porquê? Porque depois o ator, ao fim de uns certos anos de trabalho, só sabe fazer aquilo. Vai fazer o quê a seguir? A partir de uma certa idade vai fazer o quê? Vai vender livros de porta a porta? Já não se vendem. Ou ser relações públicas, não é? Mas há muito pouco. Temos que nos desarrascar sim. Mas a verdade é que não é de todo. Não vou aqui fazer a apologia do pobre. Mas é preciso tomarmos em conta que, não sendo uma profissão regulamentada como ainda não está, nós não sabemos à séria quem está desempregado, como é que não é, fazer o levantamento. Não há um levantamento verdadeiro sobre isso. A verdade é que eu sei, posso garantir, há muitos colegas meus em situações complicadíssimas, há outros que vão ganhando dinheiro, mas repara, está um papel, há uma representação de uma personagem, tenho um trabalho para mim, mas são mais 10 ou 15 a querer esse trabalho. Se este trabalho, e que as novelas têm este problema, é que são muito duradouras, são longas em termos de tempo de trabalho. E se tiver grande sucesso, estica-se, não é? Então, quer dizer, significa que eu tenho a sorte de ter um trabalho durante 6, 7 meses, 1 ano, mas há outros que não têm a sorte de ter, então estão à espera. E quando estão à espera, estão a gastar, precisam de dinheiro. Não, e até há trabalhos que são anulados, não é? Sim, e depois não há o ensino do teatro, por exemplo, nas escolas. É uma coisa grave que aconteceu. É que quando começou a dar teatro nas escolas, sobretudo a disciplina de teatro, era na ideia de que iam todos ser atores. Isso é ridículo. Eu quando estudei Belas Artes, quando estudei pintura, é para saber o que é ter conhecimento mais amplo sobre a pintura, sobre a escultura, sobre os pintores, sobre a arte. Quer dizer, não me passou para a cabeça, até podia ter jeito para isso, ser pintor. Quer dizer, aqui há tudo um trabalho a fazer, honesto, e eu mais uma vez volto a isso. Tem que ser o governo a pensar nisso, porque esta profissão gera dinheiro, não somos nenhum parasitas, pelo contrário, geramos bastante dinheiro, a indústria da cultura gera bastante dinheiro. Em França foi feito um estudo, o Libération trazia este estudo, o jornal Libération, em que a indústria da cultura em França era mais poderosa que a dos automóveis. Gerava mais dinheiro. E cá também gera bastante dinheiro. E cultura não podemos só afirmar que é teatro. O Rock in Rio gera dinheiro. Muita coisa ligada ao entretenimento e à cultura gera muito dinheiro. Portanto, há que tomar as responsabilidades disso. Há que fazer levantamento, saber as coisas corretas. Não é assim, há esta coisa sem mais nem menos. Isto é um carimbo, de certa maneira, de desprezo em relação à minha profissão, que não pode ser. Eu já não digo só dos subsídios, dos apoios, não. É mesmo nestas coisas, nesta filosofia de profissão. Isto é que a mim me assusta. Contamos no século XXI e de repente vamos caminhando e continua tudo na mesma. Não pode ser. Andamos todos preocupadinhos com isto e com aquilo. Não. Há que primeiro ter as bases, de certa maneira, os alicerces corretos desta profissão. É artista, isto. E depois tem sempre aquele ar muito engraçado. Os artistas. E põe, quais artistas? Parece que os artistas não vivem cá neste mundo. mundo. Eu sou um operário como qualquer outro, sou um trabalhador como qualquer outro. Por falar em operário, tu na série que neste momento está em exibição na RTP, o Depois do Adeus, fazes justamente o papel de um operário. Faço.
faço. Tu eras muito novo. Mas lembro-me bastante bem. Tinhas 10 anos, mais ou menos. Tinha 12 anos por aí, 12 anos. mas lembro-me perfeitamente bem, como eu te disse, eu tenho irmãos mais velhos e as minhas irmãs, quer dizer, com a idade que tinham... Como é que é o teu personagem, como é que se chama? O meu personagem, olha, honestamente agora não me lembro do nome, mas é assim, o meu personagem é um sindicalista. É um sindicalista com alguma humanidade. Com bastante humanidade, todos eles a têm. Mas este é muito particular, preocupa-se não só com a visão só do lado do trabalhador em si, mas também do lado de toda a gente, do lado do próprio patrão. O que é 75? 74, 75 era muito complicado. Isso é muito complicado. O que a mim me deu muito gozo fazer esta série foi o seguinte, foi os meios que foram postos à disposição dos atores através da produtora SP, e que neste caso foi o cliente, a RTP, foi de uma delícia fazer este trabalho. Porquê? Porque tivemos realmente meios diferentes e mais evoluídos e com mais tempo para fazer esta série do que propriamente outros trabalhos que eu faço. E quando eu faço deste tipo de trabalhos com esta qualidade, com o que realmente merece a minha profissão, quase a sentirmos atores um bocadinho mais acarinhados, talvez, não é pelo lado humano só, é também pelo lado técnico, pelo lado inclusive financeiro, por tudo aquilo que foi posto, tudo aquilo que foi posto à vossa disposição. Foi muito gratificante fazer este trabalho, muito gratificante. Eu pedi isto, desta quantidade. Vê lá se te lembras desta cena. Esta quantidade não chega, pede lá mais ferro. O fã ali pede mais. Ai, tem que pedir mais. Camaradas, deem lá atenção. A Intersindical convocou uma greve de meia hora. E amanhã vamos reunir em plenário como forma de mostrar o nosso apoio. Ai, e as encomendas? As encomendas podem esperar. Sim. E greve é greve, é um direito dos trabalhadores. Para unidos venceremos, camaradas. As suas palavras para logo à noite. O nosso ponto de encontro vai ser logo à noite à porta da escola. Onde? Em Almada, na escola António da Costa. O camarada Vasco Gonçalves vai lá fazer uma sessão de esclarecimento. Ah, pois claro. Epá, hoje não posso. Chegaram os amigos de Luanda e eu prometi ajudá-los com uma mudança. Não, nunca trabalhei. Esta é uma cena tirada depois do Adeus, uma magnífica série portuguesa, como disseste, se calhar por isso é que é tão boa, não só por ser a primeira a abordar um tema que é o tema dos retornados, os que vieram de Angola, como realmente nós vemos que está ali não só um bom texto, uma boa representação, mas todo um conjunto de histórico que é muito bem acompanhado. E vai no seguimento de um outro grande trabalho também feito na RTP, que é o Conta-me Como Foi. Apesar de ter sido uma adaptação espanhola. Mas sim, mas muito bem, é assim mesmo. Nós temos que orgulhar-nos de saber escolher através do bom exemplo dos outros. E olha, antes que não te esqueças do que vais dizer, espero mesmo que a RTP e os seus responsáveis, os atuais e os futuros, continuem a fazer este tipo de séries, porque realmente esta poderá ir até 75, porque não acompanhar o resto da nossa história 40 anos depois? Sem dúvida. Sabes que a ficção tem um grau de empenhamento na compreensão da nossa cultura e do nosso povo e da nossa maneira de estar, muito eficaz. E quando é bem feita, quando é honesta, quando é bem executada, isto é verdadeiramente serviço público. Porquê? Porque faz entretenimento, faz a história, ajuda a completar aquilo que nós somos como povo, como gente, como nação. É assim mesmo. A história ela tem que ser contada com as virtudes e com os defeitos. Eu acho fantástico. E isto não é uma questão de nacionalismo, não é uma questão de nada. É uma questão de ser aquilo que... Ai do povo que não gosta de saber aquilo que foi, que é e que vai ser. E então... Este tipo de trabalhos, a mim, orgulham-me bastante, já porque eu fiz, mas se não tivesse feito, seria um atento espectador, como fui do Conta-me, fiz apenas uma pequena participação, mas eu acho que estes são bons trabalhos e são trabalhos que nós nos devemos orgulhar. E mais, são trabalhos que podem ajudar qualquer cidadão, qualquer um de nós, a entender melhor, a perceber melhor. E isso é fundamental. É isto que eu acho que nós nos devemos empenhar também em ter cada vez mais. Eu acho que, apesar de estarmos a falar hoje, neste Dia Mundial do Teatro, também é importante a televisão chamar pessoas para o teatro. Sem dúvida. Sem dúvida. A televisão... Vamos voltar só um bocadinho para depois do Adeus. Também na Madeira, a
manipulação da direita se encontra por detrás dos apelos à independência. A MFA bem podia meter estes reacionários dos Açores de Madeira na ordem. Uma mania que podem ser independentes, pá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Ainda bem que chegas. Gostava muito da tua ajuda aqui com estes catálogos. É que isto vem tudo em inglês, pá, e a gente não percebe nada. Se não fosse tu, tem sido uma grande ajuda, hein? Então como é que correu as coisas lá para o... Que dia está um grande pandemónio, não? Tenho sérias dúvidas se alguma vez vou reaver o meu dinheiro. O melhor é esqueceres, pá. Mas também o ganhaste a explorar os pretos, não é? Melhor que eu fique por lá para eles se governarem. O dinheiro é meu. Ganhei-o à custa do meu suor. Passei anos a trabalhar para chegar onde cheguei. E agora? Nem dinheiro tenho para comprar um presente ao meu filho que faz anos. O João faz anos hoje, Não, depois da manhã. Faz 14 anos e eu não tenho dinheiro para lhe dar nada. Custa ver a desilusão na cara dos nossos filhos. Álvaro. Está por aí no estaleiro uma bicicleta velha. Se tu estiveres mãozinhas para arranjar aquilo, podes ficar com ela e oferecê-la ao miúdo. Estás a falar a sério? Claro que estou. Mas olha que eu não sei se vais conseguir fazer alguma coisa daquilo. O raio da bicicleta está mesmo podre. Não custa nada tentar. Joaquim, isto não dava uma boa radionovela? Dava, sem dúvida. Eu acho que é a primeira vez que estás a ouvir isto só, não é? É a primeira vez e gosto de ouvir. E vou-te dizer que há aí uma frase que é engraçada que eu digo. Ajuda-me aqui que isto está tudo em inglês e eu não percebo nada. Que bom que é hoje nós estarmos num país em que a maior parte de alguns trabalhadores que trabalham em fábricas já têm algum conhecimento, já começam a ter cada vez mais conhecimento de uma língua que é tecnicamente ainda por cima é necessária, que é o inglês, porque tudo hoje se processa em inglês, desde os computadores a esses manuais, tudo isso. Esta é a grande evolução de um país também. Lá está, voltamos nós de novo à cultura. Lá voltamos de nós a perceber, a tentar perceber porque é que estivemos em África, porque é que foi o nosso período histórico em África. É bom que a gente perceba isso. Sem rancores nenhum, sem nada. É bom, esta série é fantástica por isso. Assim, aliás, tem audiodescrição na onda média da RDP, curiosamente. E eu acho uma coisa interessante. Não é só útil para nós, não é só bom para nós, é bom para os nossos irmãos africanos, os nossos irmãos angolanos, perceber a história é isto. A história é assim a história dos povos. Uns que são ocupadores, outros são ocupados, outros que se libertam, outros que foram libertados. Esta é a história dos povos. Nós também fomos durante séculos, não é? Nós também temos no nosso sangue, desde os fenícios, aos romanos, aos gregos, aos visigodos. Aos cartagineses. Cá estamos nós todos. E isso faz um povo. E que bonito que é também a gente hoje perceber que que os países estão cada vez mais a encontrar as suas fronteiras, as suas identidades, mas de repente percebermos que fazemos parte de um todo. Fazemos parte seja africano, seja português, de repente isto tudo começa a ser verdade. Aquilo que leva tempo, é assim a história. E esta série realmente vem ajudar a essa compreensão. Depois do adeus. Tu fazes tanto drama como comédia e neste último caso, quem estiver em Lisboa ainda durante o mês de Abril no Teatro Vilaré, pode-se ver em 2 peças em simultâneo. Sim. Portanto, representadas no mesmo dia. O Isto é que me dói, não é? Sim. E a Casa de Campo. É uma experiência boa. Nós já tivemos aqui há uns meses o Zé Raposo, que na altura te anunciou em primeira mão, porque não eras tu e quis fazer o papel de matrafona, mas acabou por ser, e realmente é um dos pontos grandes da Casa de Campo. Ora, eu primeiro que tudo, eu sou da mesma geração que o Zé. Somos da mesma idade, ele é um ano mais velho que eu, mas somos da mesma idade. É um prazer para mim trabalhar com o Zé por uma razão. Além de amigos, o Zé é um dos atores mais talentosos que eu conheço. Mesmo. Um artista talentosíssimo. E representar, contracenar com ele é gratificante. Depois, porque também estou a contracenar com as gerações vindouras, e neste caso, por acaso, calhou-se serem filhos dele. São jovens de agora, que acabaram o seu curso no conservatório e vão começar a sua atividade profissional. Portanto, é bom que não se pense que os filhos do Zé Raposo, o Ricardo e o Miguel estão no teatro apenas porque são filhos de quem são, tiraram os seus cursos. Sem dúvida, têm todo o mérito e trabalharam para isso e vão continuar a trabalhar e sentem na pele as mesmas dificuldades. É normal, é assim mesmo. São profissionais. E o que é que acontece? Eu estou em 2 peças completamente diferentes. Uma que é uma comédia, por assim dizer, uma comédia mais ampla para todo um grande público. O Isto é que me dói. O Isto é que me dói, que já foi representada nos anos 70, em 77 pelo Raul Solnado, aliás, na altura com um grande êxito. E depois a outra, que é um universo mais
Woody Allen sempre mais absurdo, em que eu faço uma mulher, não é? Isto é assim mesmo, o teatro, nós não nos podemos demitir de representar seja o que for. Se me pedissem para representar também, se era necessário ali fazer uma mulher, eu fiz. Foi necessário, eu faço a mulher do Zé Raposo e com muito gosto. E é bastante engraçado, é um texto bastante interessante também. Era para ser a Sara Barradas. Era para ser a Sara Barradas. A própria mulher do Zé Raposo. A própria mulher do Zé Raposo. Mas por motivos profissionais ela não conseguiu aquele horário. Então, quem é que estava à mão? Estava ali, eu disponível, é assim mesmo. Mas o teatro sempre foi feito assim. Desde a comédia dell'arte, em que os homens também faziam de mulheres, e, aliás, na época vitoriana, no tempo de Shakespeare, aliás, está muito bem feito, aliás, muito bem posto essa questão no Shakespeare in Love. A Paixão de Shakespeare. A Paixão de Shakespeare, em que isso se vê, em que uma mulher, de repente, decide representar o que não era permitido, não é? E é assim mesmo, é o teatro, e a beleza do teatro é essa, quer dizer, também há algo também de engraçado de ver um ator a fazer de mulher. E rimos-nos sempre. Depois, claro. Tu há pouco falaste no cinema que não te tem dado grandes oportunidades de brilhar, tens feito pequenos papéis. Sim, sim. Sabes, eu compreendo. Ainda ontem, por acaso, estava a falar com um amigo e dizia isso. Nós podemos ser bons atores, sem dúvida, e somos, mas a verdade é que a imagem eu não posso fazer certos papéis. Eu posso, mas de certa maneira há determinadas personagens que não são talhadas para mim. Eu compreendo isso. Se bem que eu adoro fazer cinema. Eu gosto mesmo, já tive a possibilidade de fazer bastante cinema e de conhecer bem a máquina por dentro, porque já fiz bastantes filmes, mas lógico que gostaria de um dia que me calhasse um papel mais complexo e maior. Se bem que tenho tido experiências bastante gratificantes na área do cinema e até em alguma televisão que fiz com técnica de cinema, como por exemplo foi o Conexão, com o do Lionel Vieira, em que foi para a televisão, mas foi feito todo em técnica de cinema. Ou seja, filmado como se fosse para cinema. E é algo que me seduz bastante, porque o cinema para já faz parte também do nosso imaginário, de nós, até não só como atores, mas também como espectadores, não é? É o grande ecrã. E depois, porque o cinema tem uma linguagem muito própria, tem uma linguagem que não é tão ilustrativa na palavra como é a televisão, ou todo como é o teatro, mas tem pequenas frases, é feito mais na montagem, é feito com outro tipo de planificação, e é muito interessante, eu gosto bastante também. O Julgamento foi um dos filmes que fizeste. Sim, do Lionel Vieira também. Pai! Vem cá, filha. Vá para a frente da tua mãe, filha. Vai. O pai já volta, filha. O que é que eu faço, Marcelino? Não te preocupes comigo, Mariana. Não te preocupes comigo. Ora, para quem não conhece o filme O Julgamento, esta é uma das cenas iniciais em que tu fazes mais uma vez um revolucionário. Justamente um comunista, não é? Que é preso pela PIDE. Sou preso pela PIDE, sou torturado. Tenho cenas, aliás, esse filme tem cenas violentíssimas, não é? Com o Júlio César, por exemplo. Sim. Tem cenas mesmo muito violentas em que eu sou espancado e sou torturado na sede, na altura pela PIDE. E vou-te dizer que eu tive cenas complexas até de fazer, porque nós, mesmo que o façamos de uma maneira artificial e de uma maneira de fazer de conta, o ator tem por obrigação de tentar sentir uma aproximação a uma realidade, e essa aproximação à realidade às vezes é complexa e é dolorosa também, porque lógico que não me iriam bater no filme, lógico que não me iriam ferir, mas a minha cabeça tem que estar lá. Focada, não é? Tem que estar focada nesse sofrimento. Tu já alguma vez choraste numa cena, mesmo que depois tenha sido cortada, quer em televisão, quer no cinema? Sim. É normal. Eu não sou muito, em termos de motivos,
da parte lacrimal, até por uma questão física minha. Eu tenho um fraco saco lacrimal, é verdade, é mesmo. Aliás, tenho problemas na vista. Tens que pôr os pinguinhos? Tenho que pôr aquilo que se chama lágrimas artificiais, porque às vezes para lubrificar a minha vista, porque eu tenho pouco. Mas há cenas de emoção fortíssimas, não é? Em que é normal que um ator tenha essa reação, percebes? Nós vivemos experiências, não é? Nós vivemos experiências e há experiências que às vezes fazem cair numa emotividade mais forte, como por exemplo, determinado sentimento. O ator só trabalha muito com sentimentos, aliás é a sua maior arma. É a parte, porque é aquilo que eu te estava a dizer, eu não posso numa cena, quanto muito podem por maquilhagem ou caracterização a dizer que eu fui ferido, ou que levei um tiro, ou que levei um soco, ou tudo isso. Isso não me vai acontecer realmente, mas na verdade, em termos psíquicos, em termos de atitude e de sentimento, eu tenho que o sentir. E o contrário, o rir em cena? Sim. Então com o Zé Raposo é muito fácil. Sim. E isso até já me aconteceu bastante, que é desmanchar-me, mesmo no teatro, é terrível. A gente às vezes... O público gosta, o público adora. Sim, porque há aqueles momentos em que, quando é genuína, porque às vezes há aquelas coisas assim que eu não gosto muito, que há um lado de falsete, às vezes até um bocadinho pouco honesto, quando as pessoas deixam rir sem mais nem menos. Mas já me aconteceu coisas complicadas, por exemplo, lembro-me há muitos anos, eu estava com uma peça no Convento do Beato e eu ia atrás do André Gago, que ia vestido de bispo e eu de padre. E eu ia-me a queixar a ele, dizendo: Senhor, já há homens, já há mulheres a fazer de homens e homens a fazer de mulheres, isto aqui é tudo uma coisa. E nós íamos pelo meio do público e ele, não sei porquê, ele faz uma bênção a alguém e esse alguém tinha uma cara extraordinária de boneco e eu começo-me devagarinho a rir, não me aguento. Chego ao palco, a gente chega ao palco, eu ajoelho-me de propósito só para não sentir as minhas pernas a tremer e eu pensei, vem aí, a atriz Teresa Faria vai entrar, e ela entrava de padre. Ela vai entrar e vai salvar isto. Pensei, e quando não é que... Quando, há coisas que correm sempre mal. A Teresa Faria entra com o capachinho de padre ao contrário. Olha, acabou ali. Tivemos que puxar a cortina um bocadinho. A sério? Porque nem eu, nem o André Gago, começamos todos a rir. E o público percebeu? Percebeu, porque estava a ser, já estava a ser uma avalanche, a gente já estava a ser incontrolável, então começamos a rir. Quando eu pensei, mas eu e o meu colega, na contracena silenciosa, eu e o André, estávamos os dois a pensar a mesma coisa. A Teresa vai entrar e vai salvar isto. E não é que quando ela entra de padre, o capachinho vem ao contrário. Piorou. O capachinho, ela apressa porque o capachinho vinha ao contrário. É uma coisa absolutamente que não se pode controlar. E na televisão às vezes deixamos-nos rir tão bem e essas coisas todas. Acontece, é como em qualquer profissão. A gente tem... Então quando reina a boa... E temos que nos divertir. Sim, e é bom, é um escape, é uma válvula de escape também. Joaquim, estamos quase a terminar este apontamento, esta entrevista especialíssima contigo, não só por seres um homem especial em termos humanos, em termos de ator, grande ator que és. Queres deixar aqui uma mensagem do que é hoje, o que representa neste 27 de março o teatro em Portugal? O teatro é indissociável da condição humana, do homem. Nós tenho o orgulho de dizer, e posso dizer, Portugal tem belíssimo teatro. Tem grandes homens de teatro, grandes mulheres de teatro, tem atores magníficos, fazemos muito bom teatro em Portugal. Não só nós, como também acolhemos outros grupos que vêm de fora e que vêm de outros países que também trazem bom teatro. Eu tenho alguma tristeza que as autoridades não pensem numa melhor reorganização, uma melhor repartição desse mesmo teatro. Poderia funcionar muito melhor. Portugal não pode continuar a ser um país muito pequeno com uma província cultural muito grande. Eu quero aqui deixar um grande abraço e saudar todos os meus colegas, dos mais novos aos mais velhos, que trabalham nesta profissão. Tenho que saudar grandes homens de teatro que têm mantido os seus teatros a funcionar com grande dificuldade. Tenho que saudar o público, que apesar de não ser tanto como a gente queria, temos que o saudar, porque nos vão ver. Tenho o meu muito obrigado e um grande abraço para este público. E espero que nos saibam gratificar com a vossa presença, quem nos está a ouvir, que vão ao teatro. É bom ir ao teatro, não só como forma de entretenimento, como forma cultural, como atitude, como resposta àquilo que nós somos. E, sobretudo, se me permites, para quem está a ouvir lá fora das nossas fronteiras, junto das comunidades, quando, agora no próximo verão, vier e tiver essa possibilidade de vir a Portugal,
que vão ao teatro. Sim, que venham. Há sempre grupos a funcionar no verão. Nós fazemos peças e contamos mesmo, nós sabemos que pessoas que vêm de fora, os nossos imigrantes, gostam de nos ver. Porquê? Porque também nos veem na televisão lá fora e ouvem-nos, então querem nos ver mais perto. Obrigado, venham-nos ver, venham estar connosco. E eu quero deixar uma mensagem não é bem uma mensagem, quero deixar o meu lado, uma reflexão talvez positiva, porque vamos continuar, nós não podemos desistir disto, é assim mesmo. Precisamos do teatro porque o homem não consegue viver sem isso, não consegue viver sem se representar a si próprio de uma forma ou humorística, ou mais sentimental, ou mais trágica. Nós precisamos disso. Então, talvez tenhamos mais consciência disso em ir ao teatro para podermos, aliás, para conversarmos. Ir ao teatro também é uma atitude. Não é só... É uma atitude. A gente pode gostar de futebol, e eu gosto muito de futebol, mas tenho que ir de vez em quando ao estádio, porque me sinto bem no estádio, ao pé dos meus amigos. E não ver só pela televisão. Com outra energia. Sim, é outra energia, outra maneira de estar. Portanto, o teatro também é isso. E o teatro, viva o teatro. Viva o teatro. Fórum. A cada dia, um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena.